Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Boa amigo, noite. beleza? Boa noite. Tá Tá me ouvindo bem? te ouvindo bem, bem, bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô sim. Tô Ma- sim. Tentei usar aqui o fone, mas acho que vai ser melhor sem. Não, maravilha, maravilha. Eu acho que até perguntar para o pessoal que já entrou aí com a gente, se tá dando para escutar legal, tanto a minha voz quanto a voz do professor Tiago. Dei um joinha só para a gente poder ter uma noção, de que tá tudo ok com o áudio e com a conexão. Ah, legal. Tá aí. Entrou muita gente já aí, bacana. Já temos aí aproximadamente 20 pessoas, Boa. 20 pessoas com a gente. E, doutor Tiago, eu vou então aqui aproveitar então para dar uma boa noite, Opa. apresentá-lo aqui a nossa, ao nosso público, né? O doutor Tiago, ele é pós-doutor em Direito, pós-doutor também em Psicologia Cognitiva. E se eu não estou equivocado, doutor Tiago, me corrija, também está fazendo agora um terceiro pós-doutorado. É isso mesmo? Na verdade é o quarto. É o quarto, né? É o quarto, é. É isso Eu aí. fiz um em Direito na Universidade de León, na Espanha. Fiz um em Direito na PUC do Paraná. Um outro em Psicologia Cognitiva na PUC do Rio Grande do Sul, com a professora Lilian Stein, que é a maior autoridade no Brasil em Psicologia do Testemunho. E aí estou fazendo agora um outro em ontologia e epistemologia, esse já na escola de humanidades, especificamente a filosofia, né? Aqui na PUC do Paraná. Na verdade, o que acontece é que todos esses estudos, esses pós-doutorados aí, eles estão ligados à mesma temática, que é a temática da tomada de decisão, da teoria da decisão judicial. Então, o que eu fiz foi o seguinte: no meu estudo de teoria da argumentação jurídica, eu acabei delineando todos os aspectos da tomada de decisão e me predispus a fazer um pós-doc em cada um deles. Então, eu quero entender como é a tomada de decisão sob o ponto de vista das heurísticas e vieses, por exemplo. Então, eu fiz esse na PUC do Paraná especificamente sobre isso. Aí eu quero entender como é que funciona a tomada de decisão na psicologia do testemunho. Eu fui lá na escola de psicologia, procurei a professora que era a maior autoridade do país nisso, a professora Lilian, perguntei se ela não poderia me aceitar como pós-doutorando, ela aceitou, então daí eu fiz com ela lá. Agora eu estou fazendo um em ontologia e epistemologia para entender como é a tomada de decisão na epistemologia e na ontologia filosófica. Então, fui lá na escola de filosofia para fazer. E no futuro eu quero fazer aí outros em economia comportamental, por exemplo, também, que é um tema muito relevante para a tomada de decisão, é uma coisa que acontece muito de uma maneira cotidiana. Então, na verdade, parece um monte de curso, mas todos eles estão relacionados ao mesmo eixo, né? Então, a única coisa que eu fiz foi segmentar o estudo para poder estudar de uma maneira verticalizada, aprofundada, cada um desses tópicos. Mas todos dizem respeito à mesma coisa, que é a tomada de decisão. Mas diga lá, acabei te interrompendo, né? Não, não, maravilha. Porque é importante, porque aqui a gente vai delimitar bem essas primeiras perguntas que eu vou fazer, justamente porque o tema trazido é uma sensibilidade que eu acabei tendo nos últimos tempos, observando a própria movimentação social, e eu tenho certeza que esse tema, mais hora, menos hora, vai cair, principalmente nos concursos de magistratura, ou pode cair também ali nos concursos de Ministério Público e também Defensoria Pública, porque acaba que há um intercâmbio muito forte, uma importância para uma dessas três carreiras. Aí, doutor Tiago, então, o tema que a gente vai tratar aqui, para a gente delimitar, é a questão das heurísticas e vieses cognitivos no âmbito das decisões judiciais. Nós vamos afunilar, quem vai observar aqui vai perceber que as perguntas que serão feitas, as iniciais, primeiramente, são perguntas para a gente delimitar o tema e facilitar a compreensão, porque é um tema mais complexo, mas a gente vai começar a suavizar o tema, para que ele venha mais para a nossa realidade e todo mundo que está nos ouvindo e assistindo consiga compreender melhor e consiga assimilar esse conteúdo para impressionar o examinador na prova discursiva. Né? Essa que é a nossa intenção, é fazer com que todo mundo que está nos ouvindo agora consiga assimilar esse conteúdo, levar para uma prova de segunda fase e fazer um fator de distinção ali na hora que as provas forem corrigidas
pelos examinadores. Então, aqui eu já começo a nossa, propriamente, o tema da aula, da heurísticas e viéses cognitivos, fazendo a seguinte pergunta de delimitação inicial. O tema, doutor Tiago, é um tema novidade no Brasil ou já vem sendo debatido na academia, em outros ramos do saber? Essa é a primeira pergunta que eu acho que a gente delimitar bem aqui, todo mundo que está nos assistindo. Tá, então primeiro eu só queria agradecer aqui o convite para participar dessa live, muito bacana, é uma oportunidade muito boa de falar aí com outros interlocutores do seu canal aí do Bom no Direito, aí tô vendo o João, tudo bem, João? E é uma oportunidade muito legal da gente poder conversar sobre um tema que é muito, muito interessante para mim. Eu já me atenho a esse tema há algum tempo, como eu te expliquei, então, porque o tema da tomada de decisão me interessa muito, né? Então, eu tenho há algum tempo já me dedicado a estudar, a entender como funciona do ponto de vista acadêmico. A Laura está aí, minha aluna da PUC. Oi, Laura, tudo bem? Entender como funciona do ponto de vista acadêmico, até porque eu vejo isso na prática, eu utilizo isso na prática, né? Na magistratura. Então, muito bem, vamos ao tema aí, heurísticas e vieses, né? Então, o que é isso, de onde isso veio, como é que isso chega para o direito? Então, eu costumo dizer o seguinte, viu, amigo, que o tema das heurísticas e vieses, ele é um novo tema velho, né? Então, por que ele é um novo tema velho? Ele é um novo tema no direito, em que pese seja um tema velho no exame de outros ramos do conhecimento. Então, digamos assim, tudo começou numa perspectiva mais moderna, não antigamente, na visão antigamente filosófica, mas numa perspectiva mais moderna, lá pela década de 60, 70, mais especificamente década de 70 em diante, com uma coisa chamada psicologia experimental, psicologia comportamental. Na psicologia experimental, na psicologia comportamental, o que acontecia muito é que os psicólogos experimentais, psicólogos comportamentais, eles faziam experimentos para tentar verificar como funcionaria a tomada de decisão das pessoas. Faziam experimentos. Então, aqui é interessante porque nós do direito não temos muita prática e contato com experimentos práticos, né? Agora a psicologia experimental está entrando um pouco no direito, mas até então não. Então a gente sequer entende muito bem como é que funciona a perspectiva de um experimento, a ideia de participante, a ideia de uma hipótese de teste, também de você encontrar achados e não conclusões. Mas aí então na década de 70 foi, digamos, uma época muito interessante e frutificou muito a ideia de alguns experimentos conduzidos por psicólogos que ficaram famosos. Aí o João está falando do Daniel Kahneman, né? O Amos Tversky, que fazia muito experimento com ele também. Um outro que ficou muito famoso no mundo foi o Leon Festinger. Leon Festinger foi um psicólogo que desenvolveu o que nós conhecemos hoje como teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é você fazer uma coisa querendo dizer outra, ou falar uma coisa querendo dizer outra. Na psicologia, na filosofia, também é chamado de contradição performativa. Aquela coisa assim, você bate na porta e pergunta, tem alguém aí? Aí o cara lá dentro, que está dentro do ambiente, fala assim, não tem ninguém aqui. Pô, o cara está dentro do ambiente, como é que não tem ninguém ali? Pelo menos ele está ali, né? Entre outros, por exemplo, também o Stanley Milgram, que desenvolveu o famoso teste da obediência de Milgram. Então, Benjamin Libet, que estabeleceu o famoso teste de Libet também. Enfim, foram diversos profissionais, psicólogos experimentais que começaram a desenvolver técnicas para ver como as pessoas decidiam. Na psicologia do testemunho isso aconteceu muito também. Então, psicólogos do testemunho começaram a desenvolver com muito mais amplitude, com muito mais força, empreendimentos de participação de indivíduos para poder entender como funcionava a tomada de decisão. Isso, de novo, não era algo novo na psicologia, mas já era uma coisa que acontecia desde o século passado. Mas teve uma força imensa nesse período. Então, a partir daí, começaram a ser encontrados alguns achados interessantes. Entre eles, os achados de funcionamento do cérebro, né? A ideia de sistemas de funcionamento do cérebro. Uma das teorias que ficou muito famosa nessa época foi a chamada teoria dual, ou dualista do Kahneman.
né, que é a teoria que nós conhecemos hoje como a teoria do sistema 1 e o sistema 2. Existem diversas teorias, diversos psicólogos que trabalham a tomada de decisão e diversos economistas também, até diversos profissionais até do marketing que lidam com esse tema. Mas, na época, isso ficou muito famoso. E o que o Kahneman com o Tversky, Amos Tversky e outros profissionais acabaram aí sugerindo? Eles sugeriram a formatação de um pensamento baseado no que eles chamaram de heurísticas e vieses, né? E isso seria mais ou menos o seguinte: a heurística aqui, é bom também nós da área do direito realizarmos uma separação, a heurística aqui não é uma heurística epistemológica, é uma outra coisa. A heurística na psicologia comportamental, experimental, ela quer dizer um atalho no pensamento. É como se você pegasse um GPS e colocasse o seu destino de saída, né, o seu local de saída, de partida, e o destino da chegada, e pedisse para ele calcular o menor caminho para você sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Isso é a heurística. A heurística é nada mais, nada menos do que isso, você conseguir fazer um atalho mental para tomar uma decisão. Tá. E aí a ideia de atalho mental, a ideia de você tomar uma decisão com menos tempo e que seja uma decisão com alto grau de acerto, é algo que a antropologia explica como algo sendo oriundo desde a época em que o ser humano começou a perceber que ele precisava sobreviver, é algo ligado à sobrevivência. Então, digamos, se por um lado o homem das cavernas lá ouvia um bicho correndo atrás dele, ele adotava um comportamento de entrar numa caverna, pronto. Esse comportamento de entrar na caverna salvou a vida dele. Hoje em dia nós tomamos outros comportamentos, temos outras tomadas de decisão tão rápidas quanto, e que por vezes acabam fazendo com que nós gastemos menos energia para chegar do ponto A ao ponto B e com isso consigamos então ter um resultado ótimo ou próximo ao ótimo. Só que quando o GPS te leva de um ponto A ao ponto B, ele está te levando pelo menor destino, né? Pelo menor caminho, pelo caminho mais curto. Ele não está te levando exatamente pelo melhor caminho. Então, isso significa que, às vezes, você pode acabar caindo em uma situação de uma estrada não pavimentada, pode cair dentro de uma favela, pode passar por locais perigosos, né? E isso tudo não está na conta do caminho, do GPS que te coloca do menor caminho do ponto A para o ponto B. Simplesmente ele faz isso para você chegar mais rápido ao destino. É a mesma coisa. Na verdade, é a mesma ideia. A heurística e o viés cognitivo. Então, quer dizer, a heurística é esse atalho. É o que te leva mais fácil e mais rápido do ponto A ao ponto B. Só que esse caminho pode te levar a um local equivocado, pode te colocar numa estrada não pavimentada, pode te colocar numa situação difícil. Esse é o viés. Então, esse é o viés também chamado de desvio cognitivo. Então, por que é uma nova matéria velha? Porque ela já é uma matéria batida na psicologia experimental, na psicologia comportamental, na psicologia cognitiva, na psicologia do testemunho, na economia comportamental e indo um pouco mais para trás na filosofia da mente, na filosofia moral. Só que há bem pouco tempo o direito começou a abrir o flanco, quer dizer, abrir a possibilidade de incorporar para dentro de si, né, novos ares esses oriundos de outros ramos do conhecimento. Note aqui uma diferença importante. O direito sempre foi, se nós pegarmos aqueles manuais de introdução ao estudo do direito mais antigos, Paulo Dourado de Guzmão, Hermes Lima, outros autores bem antigos, nós vamos ver que logo no início dos livros eles começam a falar assim, direito, e aí depois ciências acessórias. Aí eles citam lá psicologia, filosofia, não sei o quê. Então, até então, a ideia manualística era de que o direito tem gravitando ao seu redor diversas ciências acessórias. Essa já não é a ideia de hoje em dia. A ideia de hoje em dia é de uma verdadeira simbiose que existe entre o direito e outras disciplinas. Então não é que, por exemplo, a psicologia cognitiva, a psicologia do testemunho, seja uma ciência acessória ou conexa ao direito que pode trazer aportes teóricos importantes se o direito não tiver uma solução para um problema. Não é isso. A ideia hoje em dia o direito, para ser direito, se perfectibiliza enquanto tal com as
disciplinas que também têm o mesmo grau epistêmico de importância. Então, o direito hoje é um direito que tem em seu bojo a psicologia cognitiva, a psicologia experimental, a filosofia da mente, a economia comportamental, o marketing. Então, essa é a ideia de se trazer para o direito, e esse é um fenômeno recente, aportes oriundos dessas disciplinas. Daí vieram os estudos de heurísticas e vieses, que era algo que já vinha sendo consolidado há 40, 50 anos, mas entrou há muito pouco tempo no direito e está sendo adequado ao direito em diversos pontos de vista, né? Por exemplo, um dos pontos de vista práticos que tem sido utilizado para percepção de heurísticas e vieses tem sido a questão da análise probatória. Análise probatória que tem sido utilizada, tem sido pesquisada, aprofundada e examinada com bastante vagar, aí, e sob diversos prismas, para que se possa tomar uma decisão mais adequada. Então, por isso eu digo que é um novo tema velho. É um tema velho, já cansado, batido para outras disciplinas, mas que, de acordo com essa nova visão do direito, enquanto uma disciplina que tem várias disciplinas dentro do seu bojo, é um tema novo. Agora nós estamos começando a entender como funciona o mecanismo de tomada de decisão baseado em heurísticas e vieses e como isso pode produzir impactos, principalmente aí na valoração da prova, mas não apenas na valoração da prova, numa tomada de decisão jurídica também, e enfim, como nós vamos explorar aqui com calma. Então essa é a resposta, na verdade, é um novo tema velho. Um novo tema velho, então. E a gente trabalhando essa ideia, esse contraponto entre heurísticas e vieses, aqui trazendo especificamente para um campo de delimitação menor, porque como você bem mesmo colocou, né, isso já existe no âmbito da psicologia. Hoje a gente trabalha também com a ideia de heurística no nosso próprio dia a dia, né, porque acaba que é um processo mental que leva a uma decisão. E você mencionou o Daniel Kahneman, que tem aquela obra maravilhosa chamada Rápido e Devagar, né? Que o nosso S1 e o S2, como você bem falou, o S1 como sendo aquele sistema responsável pelas decisões rápidas e que normalmente são decisões automáticas e mais intuitivas, e o sistema 2, que seria aquele sistema devagar, que é um sistema onde há uma maior lógica e uma maior atuação deliberativa, mais analítica por parte do processo mental. Aí eu pergunto, dentro dessa realidade, então, a gente poderia, então, concluir que o tema das heurísticas e vieses, para quem estuda para concurso, é um tema realmente afeto à disciplina de formação humanística, portanto, aí, dentro dos subpontos de formação humanística, talvez mais ligado à psicologia judiciária, me corrija se eu estiver equivocado, ou se haveria um intercâmbio realmente com outros ramos aí do direito, o direito constitucional, o direito processual, como que o senhor como que você interpreta isso? Bom, primeiro eu queria dar um abraço aqui no Luciana Benassi, que eu vi que entrou aí. Legal, Luciana, que você está aqui presente. Mande um abraço aí para o Antônio Carvalho também. O marido dela é um processualista civil aqui do Paraná. Ambos juízes aqui do estado do Paraná. Bom, eu vejo que sim. Por dois motivos, né? Primeiro, como eu já havia mencionado, o direito hoje em dia não se esgota no direito. Pelo contrário, ele é bem mais amplo do que propriamente uma visão mais positivista metodológica, aquela coisa tradicional, aquele tijolinho em cima do tijolinho acadêmico que nós conhecíamos a partir aí da ideia de um positivismo do Auguste Comte. Enfim, o direito hoje é muito mais do que isso. E sendo mais do que isso, acontece que a gente precisa buscar compreensões em outras áreas. O concursando não pode esquecer que, se tudo der certo, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai ser aprovado. E uma vez sendo aprovado, ele vai se sentar na cadeira para decidir, para fazer um parecer, elaborar um parecer, fazer uma petição, né? Enfim, exercer alguma função para a qual ele realmente prestou o concurso. E aí, nesse momento, ele vai ter que ter a ideia de uma segurança no que ele está fazendo, né? Então, essa matéria, ela obviamente pode ser cobrada em qualquer concurso. Por quê? Porque o examinador já vai estar buscando
essa segunda etapa, a segunda etapa do concursando que passou no concurso para o qual ele prestou. Quer dizer, o que o examinador está querendo perguntar aí, pelo menos a mim me parece, não é uma pergunta acadêmica daquelas que não tem efeito prático algum. Ao contrário, o que ele vai testar, eu acho que esse é um intuito das bancas examinadoras de concurso, o que as bancas vão testar é se a pessoa tem condição de desenvolver a função para a qual ela realmente está prestando o concurso. Então, vai querer saber, por exemplo, de um futuro tomador de decisão, se ele sabe quais são os aspectos que podem ser relevantes na tomada de decisão. Se ele pode cair em desvios cognitivos, para utilizar só o tema da nossa live aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se ele sabe qual é a diferença entre um viés confirmatório ou não, qual é a ideia de você ter, se você pode ser enganado por você mesmo e de que maneira. Então, o que é isso, enganar-se a si próprio? Quer dizer, porque o que o examinador está buscando é que quem seja aprovado no concurso não vá sentar lá numa cadeira com uma toga e vá fazer besteira, né? Decidir mal a vida dos outros, ou de fato não ter preparo para poder exercer a função para a qual ele foi aprovado. Então, é uma questão muito importante, como o João está lembrando aí, o André também, uma questão muito importante para o concurso. Obviamente pode ser cobrado, já que o examinador vai estar ou com uma visão de direito mais ampla, né, como eu mencionei aqui, ou visando testar o candidato a saber se ele realmente pode tomar uma decisão de uma maneira adequada no futuro, depois que se sentar na cadeira e tiver com a caneta em mãos, né? Então, de fato, é um tema muito importante. Doutor Tiago, vamos lá. Agora uma provocação com base no que o senhor acabou de falar. Vamos lá. Nós vivemos uma era de extrema, principalmente para o judiciário, né? Há uma extrema cobrança por celeridade. E a heurística é como um atalho, né? Como aquele atalho mental que às vezes vem muito de um processo talvez intuitivo do magistrado. O magistrado é um perigo, né? São os perigos da intuição. Imagina só um magistrado que abandona por completo a racionalidade e a lógica que deve estar íncita ao contraditório e para começar a julgar lá com base em intuição, né? Praticando assim diariamente um processo heurístico no seu dia a dia, na sua atuação como magistrado. Como conciliar isso diante dessa cobrança por celeridade, né? Eu acho que isso é um perigo, talvez. Como é que é visto por vocês que estudam mais a fundo isso? Bom, o primeiro ponto, né? Só existe um antídoto para as heurísticas, que é conhecê-las. Não existe outro. Então, quer dizer, o juiz que não sabe a heurística, como funciona ou quais são, e aqui só uma observação, hoje em dia existem documentadas quase 300 heurísticas. Documentadas, não é que se esgotem nas 300. Ou seja, dito de outra forma, existem documentadas quase 300 formas da pessoa se enganar a si próprio, tendo certeza do que ela está achando, né? Tendo certeza do que ela está achando. E isso funciona não só para magistrados, funciona para advogados, funciona para membros do Ministério Público e funciona também para o cidadão. Funciona também para o cidadão que está acordando, escolhendo qual a roupa que ele quer vestir, que horas ele vai tomar café da manhã. O processo de tomada de decisão é exatamente o mesmo, embora essa afirmação que eu acabei de lançar não seja uma afirmação pacífica. Há profissionais que sustentam existirem diferenças no processo de tomada de decisão jurídico ou judicial e o processo de tomada de decisão do dia a dia. Eu, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho pesquisado, vejo que cada vez os dois processos se aproximam mais. E naturalizar, de uma certa maneira, o processo de tomada de decisão judicial, ao contrário do que pode parecer inicialmente, no sentido de que tirar importância da tomada de decisão judicial, pelo contrário, eu acho que engrandece, porque se você consegue perceber quais são os fatores externos ao direito que te ajudam a tomar decisões jurídicas, né, então, o André está pedindo aí para falar um pouco sobre celeridade e qualidade nas decisões. Vou chegar lá, André, estou só nas preliminares aqui. Exatamente. Então, não é? Então, o que acontece? É importante que a pessoa saiba como ela vai tomar a decisão.
Então esse é o primeiro ponto. Só existe um antídoto para as heurísticas, que é conhecê-las. Se a pessoa não conhece, não há sequer se falar em qualidade versus celeridade. Agora, uma vez que ela conheça as heurísticas, saiba quais são as formas que podem gerar um desvio cognitivo, uma conclusão ao final equivocada, e partindo desse equívoco da própria pessoa, aí nós podemos começar a falar na dicotomia celeridade versus qualidade. Por quê? Não adianta nada você ter uma celeridade na tomada de decisão que seja enviesada, né? Isso vai produzir uma decisão injusta, vai produzir resultados que são muito nocivos. Agora, se você já tem a possibilidade de compreender como é a tomada de decisão e que essa tomada de decisão pode levar a um destino tal ou qual, aí sim se começa a pensar que a celeridade pode, de fato, ter uma conexão com a qualidade, partindo da ideia de que você pode, então, tentar buscar, pelo menos, uma reconstrução de fato, quando se tratar da matéria fática, de uma maneira mais fidedigna, ou que você possa não se deixar levar por o chamado efeito default na tomada de decisão jurídica, que é, digamos, você ir pelo que todo mundo faz, né, na tomada de decisão jurídica, e ser mais crítico e menos causal. Então, quer dizer, se você não tem isso, ou seja, se você não tem o conhecimento, né, a Luciana está lembrando aí, olha, não dá para afastar uma da outra. Pois é, se você não tem o conhecimento da questão de como você pode melhorar a qualidade da sua decisão, tanto faz ser célere ou não, porque vai ser uma decisão com uma qualidade ruim, né? Não adianta nada decidir rápido e decidir mal. É melhor, às vezes, decidir mais, de uma maneira mais vagarosa, mas decidir com mais certeza, né? Eu, de vez em quando, tenho casos aqui que eu prefiro até nem decidir na hora. Eu levo dias, às vezes, pensando para saber como é que vai ser a decisão. E aí eu acho que é uma decisão com mais qualidade dessa maneira. Até a parte, de repente, pode entender que a celeridade pode ser sacrificada um pouquinho em prol da qualidade. O problema é a metodologia de cobrança, né? O juiz não é cobrado pela qualidade, ele é cobrado pela quantidade. Então, nós temos um prazo para proferir decisões lá. Se não tiver, se ultrapassar esse prazo, daí a corregedoria te cobra, aí o CNJ te cobra, e por aí vai. Na época da Meta 2, você deve se lembrar aí, quando o CNJ instituiu o sistema de metas, veio a famigerada Meta 2 lá, que era que os juízes tinham que eliminar processos de tanto a tanto num prazo tal, né? Essa época foi uma época horrível, porque todo mundo, não vou dizer todo mundo para não cair na falácia da generalização, mas muita gente saía julgando de qualquer maneira. Há um registro que foi feito em um artigo, não me lembro agora qual ou quem que fez, mas em relação à quantidade de nulidades de sentenças no Tribunal do Rio de Janeiro. E a época da Meta 2, posterior à Meta 2, foi uma época em que houve o maior registro de nulidade de decisões naquela época. Por quê? Olha aí um viés cognitivo. Porque o juiz estava premido pela circunstância, né? E o que ele fazia? Eliminava o processo, extinguia sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito. O tribunal vai anular. Tá, vai anular e volta, mas aí é outro prazo, é outra coisa e segue. Então, quer dizer, a celeridade pode ser utilizada e produzir resultados de qualidade pífias, né? Quando, de repente, você pode alongar um pouquinho mais a temática, o exame da temática, e com isso ter uma decisão de maior qualidade. Aqui eu quero lembrar uma distinção que é feita pela Suprema Corte da Colômbia, e é pouco mencionada no Brasil, que é a ideia de a distinção entre resolver o processo e resolver o caso do processo. Então, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você... que cai comigo, não sou da área da infância, mas imagina que eu caísse comigo uma medida de proteção de uma criança de 7 anos de idade, por exemplo. E aí eu deferisse uma medida tal ou qual, enfim, não importa em qual sentido, mas que eu tivesse que ficar acompanhando o cumprimento daquela medida. Aí eu fico acompanhando o cumprimento daquela medida até a criança fazer 7, 8, 9, 10, 11, 12, se tornar adolescente. Aí eu continuo acompanhando o cumprimento daquela medida com a criança, com adolescente agora, com 12, 13, 14, 15, 16, 17, aí vira maior. Aí então, atingindo a maioridade, eu posso começar
a abandonar o processo, e isso em tese, né? Porque pode ser que seja necessário acompanhar ainda por algum tempo, por um motivo tal ou qual. Esse é um processo que não é visto como um processo bom, por exemplo, é um processo que, na verdade, empoeirou, gerou muito problema, porque ele permaneceu ativo por muito tempo. Aí a Suprema Corte da Colômbia fala, não, peraí, uma coisa é resolver o processo. Eu poderia ter deferido a medida protetiva para a criança e arquivado o processo. Seria ótimo, pronto. Só que eu resolvi o processo, não resolvi o problema. Resolver o problema não é algo que esteja, digamos, no sistema de metas, no sistema de cobranças quantitativa e não qualitativa, como foco principal, infelizmente, no judiciário brasileiro, né? Nós temos ainda muito a ideia de resolver o processo e não propriamente o problema. Só que nós lidamos com a vida das pessoas, e a vida das pessoas às vezes não se resolve numa canetada, né? Pegue qualquer decisão numa vara de família, por exemplo. A sentença na vara de família vale muito pouco, né? Então, por quê? Não porque ela não valha muito por si, mas o litígio ele é tão dinâmico que no dia seguinte à sentença tudo pode ter mudado. Então, essa questão de qualidade e celeridade é uma questão que realmente demanda assim, uma análise um pouco mais aprofundada. Maravilha. Um outro ponto que foi abordado aqui, que já existem catalogadas, né, 300 tipologias, espécies de heurística. Mas a gente conseguiria aqui, para os colegas que estão nos ouvindo, principalmente aí para efeito de uma possível questão a ser exigida aí numa prova de concurso público, sobretudo numa prova discursiva, né, de segunda fase, um rol mínimo, algumas tipologias ou espécies de heurística que são assim mais evidentes, mais presentes no dia a dia, inclusive pela própria atuação sua na magistratura, que seria legal assimilar, que valeria a pena compartilhar e ter atenção? Claro, vamos às clássicas, então, vamos àquelas que foram mencionadas pelo Daniel Kahneman. As clássicas, digamos, as primeiras que foram da primeira tipologia dele, são as que se tornaram mais clássicas, né? Por exemplo, a heurística da representatividade, também chamada de heurística da similaridade, né? Então, o que é isso? Heurística da representatividade. É como se você pegasse uma situação que representa todo um conjunto e a partir disso você reconhece aquela realidade. Então, vou dar o exemplo que o próprio Daniel Kahneman deu, que era o famoso caso Linda. A Linda era uma personagem fictícia, né, que fez parte de um formulário que ele distribuiu para os participantes do experimento responderem. Então, a Linda teria sido uma moça que passou a vida dela toda estudando filosofia, estudando situações, disciplinas assim mais críticas, sociologia, ciências políticas, e depois que ela se formou, ela conseguiu um emprego num banco, como caixa de banco. E aí vinha no formulário que o Daniel Kahneman perguntava então aos participantes. É mais provável que a Linda seja várias opções, entre elas, uma delas, uma caixa de banco, um empregado caixa de banco simples, ou vinha uma outra lá, uma caixa de banco envolvida em movimentos feministas. E aí a grande, esmagadora maioria dos participantes acabou elencando essa opção, que fosse, então, uma caixa de banco envolvida em movimentos feministas. Mas eles se esqueceram, e por isso eles foram pegos pelo viés cognitivo da heurística da representatividade, que qualquer caixa de banco envolvido em movimentos feministas é, primeiro, antes de tudo, um caixa de banco, né? Todo caixa de banco qualificado de uma maneira tal ou qual é um caixa de banco. Então, a resposta correta aí era ser caixa de banco. Mas o que aconteceu? Qual foi o pensamento enviesado que ocorreu aí? O pensamento enviesado foi, você foi levado a crer, né? Você foi levado a crer que a situação pessoal dela representava um conjunto todo. E esse conjunto todo te levou a uma conclusão tal ou qual. Eu sempre faço uma brincadeira para mostrar essa heurística da representatividade com os meus alunos de teoria do direito, ou filosofia do direito, ou então hermenêutica jurídica, falando assim, quais políticos vocês acham que são ladrões? Né? Aí, ou quantos vocês acham que os políticos são ladrões? Aí levanta a mão, aí um monte de gente levanta a mão. Fala, ó,
Isso é a heurística da representatividade. Por quê? Porque você pegou os casos famosos de políticos que foram corruptos ou foram condenados por um motivo tal ou qual, já acabou generalizando isso para toda a classe, né? Quer dizer, essa é a heurística da representatividade. A mesma coisa no caso Linda. Você foi induzido, foi levado a crer que machismo, não entendi não, Luciana. Na verdade, não tanto machismo. Na verdade, poderia ser de qualquer gênero, mas a questão não é essa, a questão é um grupo acabar sendo taxado de uma forma tal ou qual porque você foi levado a crer isso. Tanto faz ser homem ou mulher, não importa o gênero, na verdade, aí não. Essa, então, é a primeira das heurísticas bem interessante, né? Isso pode ser materializado, por exemplo, também na colheita de prova, né? Então, por exemplo, digamos, você ouviu uma pessoa muito importante, que você julga ser uma pessoa muito importante como testemunha. Aí você, sei lá, se deixou levar por crer que essa pessoa, por ser muito importante, vai estar falando a verdade. Isso é a heurística da disponibilidade. Então, alguém arrolou, sei lá, o presidente da República como testemunha em seu favor. O presidente da República é uma pessoa como qualquer outra. Está ali prestando um depoimento, por exemplo, como qualquer outro, né? Mas, por que foi arrolado, então? Porque pode ser que o cargo dele impressione e a pessoa, o tomador de decisão, acabe achando que a pessoa que arrolou o presidente da República vai ter mais razão, né, do que o outro. Isso é a heurística da disponibilidade. Veja como é que a tomada de decisão ela acaba frustrada da mesma maneira, né? Ela acaba da mesma maneira equivocada, com o mesmo erro, com o mesmo problema. E qual é o único antídoto? A pessoa saber que existe esse tipo de desvio cognitivo, de viés. Então essa é uma das clássicas. A outra das clássicas é a heurística da disponibilidade. Essa também é clássica. O Daniel Kahneman deu o seguinte exemplo para elencar a heurística da disponibilidade. Ele perguntou aos participantes qual era a probabilidade maior da pessoa sofrer um acidente de trânsito ou ela, em uma viagem ao Oriente Médio, sofrer um ataque terrorista. Aí o que aconteceu? A maior parte dos participantes acabou marcando que seria a pessoa sofrer um ataque terrorista estando em viagem no Oriente Médio. Mas se você for pegar os percentuais para ver e comparar ataques terroristas no Oriente Médio e acidentes de trânsito, você vai ver que a quantidade de acidentes de trânsito é infinitamente maior do que os ataques terroristas no Oriente Médio. Então, por que as pessoas escolheram aquele? Por conta dessa tomada de decisão equivocada, a heurística da disponibilidade. O cérebro viu o que imediatamente estava mais disponível para ele naquele momento e tomou essa informação mais disponível como certa, como correta, né? Então, e o que foi mais disponível e por que o acidente de trânsito não estava mais disponível do que o ataque terrorista no Oriente Médio? Bom, pelo fato de que nós temos, geralmente, divulgado com maior força um ataque terrorista do que propriamente um acidente de trânsito. Acidentes de trânsito ocorrem todos os dias, mas veja se os jornais divulgam acidentes de trânsito todos os dias como, por exemplo, em comparação a um ataque terrorista. Não o fazem. E não fazendo, o que acontece? O ataque terrorista acaba impressionando mais. E se acaba impressionando mais, ele está imediatamente mais disponível à pessoa para que a pessoa possa, para que o cérebro do tomador de decisão acabe podendo entender que essa foi a resposta mais imediata, a resposta que é mais acertada, né? Essa situação pode ser traduzida na colheita de prova também de uma maneira interessante, de uma maneira que pode ser entendida como a gente na psicologia do testemunho chama de salto causal. Então imagina a seguinte situação, imagina que 2, 3 testemunhas disseram que eu levantei daqui da minha cadeira e fui fazer um café na cozinha, né? Então eu fui fazer um café na cozinha para essas 3 testemunhas. Então o que o tomador de decisão compreende? Ele compreende que, bom, como 3 testemunhas falaram a mesma coisa, então essa mesma coisa ocorreu. Então é a heurística da disponibilidade. Quer dizer, o que está imediatamente mais disponível é a informação das 3 testemunhas que algo ocorreu em um determinado sentido. E aí vem o salto causal. Ora, então,
isso que ocorreu é verdade. Quando, na verdade, não funciona assim, né? Se 3 testemunhas disseram que aconteceu alguma coisa, a única coisa que isso prova é que 3 testemunhas disseram alguma coisa, só. A partir daí você vai ter que ver se isso que elas disseram se coaduna ou não com os outros elementos que existem nos autos para você chegar a uma conclusão crítica, não uma conclusão causal, né? E por que isso, então? Porque o pensamento pode estar viciado pela heurística da disponibilidade. O que primeiro é disponível, eu tenho as 3 testemunhas ali na minha frente e eu acabo acreditando no que elas disseram. Outro exemplo, por que se é muito difícil o juiz discordar do laudo do perito que ele designou? Ora, o juiz designou aquele perito, então como é que ele vai discordar do laudo do perito que ele designou? É mais disponível para ele a ideia de que esteja correta a conclusão técnica daquele perito dele, porque é o perito dele. Então, olha como é que já é chamado. É o que imediatamente está disponível. Veja como é que veja como isso produz efeitos bem consistentes, né? Aqui eu vou responder só 2 perguntas antes de avançar a outra heurística. Posso fazer assim, amigo? Claro, claro. Primeiro aqui, o Eric pergunta, você indica qual ou quais obras jurídicas para estudarmos? Primeiro, Eric, para estudar esse ponto, eu não vou te indicar obras jurídicas, por enquanto. Eu vou indicar para você 2 livros que vão fazer você se apaixonar pelo tema. Aí depois que você estiver apaixonado pelo tema, daí algumas obras jurídicas vêm a calhar. O primeiro deles é um livro que foi escrito por um jornalista norte-americano chamado Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. O nome dele é Malcolm Gladwell. Malcolm com LM no final, Malcolm, assim, pronunciando assim, Malcolm Gladwell. Gladwell com o L é W-E-L-L no final. Blink é piscar em inglês. Blink, B-L-I-N-K. A Decisão num Piscar de Olhos. E nessa obra, que é uma obra muito bacana de ler, pequenininha, você lê no final de semana e você vai ficar apaixonado pela leitura dele, do início ao fim, então tenho certeza que vai esquecer até de comer para poder ler. E ele vai te mostrar o que ele chama de teoria do fatiar fino, como a decisão de um piscar de olhos pode ser uma decisão mais acertada do que uma decisão refletida. E aí depois você lê o Daniel Kahneman, o que foi mencionado aqui, o rápido e devagar, porque ele vai questionar a premissa do Blink. A premissa do Blink é uma decisão, por ser mais rápida, não quer dizer que ela seja equivocada, né? Pelo contrário, ela pode ser uma decisão que, inclusive, esgote um tema, muito mais do que uma decisão refletida. E aí, então, o Daniel Kahneman vai, embora tenha sido escrito antes esse trabalho, ele vai refutar essa ideia, dizendo que, não, peraí, a decisão refletida é refletida, a imediata pode produzir resultados enviesados. Aí, depois disso, depois de ler esses 2, você vai passar para leituras jurídicas, porque aí você vai começar a compreender como isso pode ser adequado no dia a dia jurídico, no cotidiano jurídico. Tá? Então, eu sugeriria primeiro essas 2 obras. Maravilha. A Luciana pergunta aqui, o que eu opino sobre teorias alternativas no judiciário? Olha, Luciana, depende da teoria, né? E depende da aplicação da teoria também. Então, não é qualquer coisa que a gente pode aplicar no judiciário. O que a gente chama de junk science, né, a ideia de ciência trash, né, ciência lixo, não pode ser aplicado. As coisas que não têm muita comprovação, assim, não tem muito... tem um baixo grau epistêmico. O que significa um baixo grau epistêmico? Baixo grau epistêmico significa que ela não tem não é muito consolidada, não tem muita força que possa gerar uma conclusão assim, realmente que seja crítica sob o ponto de vista da epistemologia, que seja alguma coisa assim realmente consolidada, né? Então, depende da teoria, depende da situação. As constelações familiares aí que você mencionou têm sido utilizadas, né? Principalmente na área de família. Eu confesso que eu nunca trabalhei com constelações, porque eu nunca tive competência fora da minha vara de entrância inicial, nunca tive competência de família, né? Nunca lidei com competência de família. E agora que eu estou em turma recursal, menos ainda. Minha turma recursal é criminal,
fazenda pública, então não tem nada de família. Então não posso te dizer do dia a dia da aplicação das constelações familiares. Agora, vou fazer um contraponto aqui. O que eu posso te dizer é que existem não terapias, mas pressupostos teóricos terapêuticos que podem ser utilizados e são utilizados de uma maneira muito interessante no Poder Judiciário. E vou citar um para você muito bacana, que é a técnica das entrevistas cognitivas. A técnica das entrevistas cognitivas, que é utilizada na psicologia, ela vem sendo aos poucos incorporada no Poder Judiciário na colheita da prova oral. Basta ver a lei que define o depoimento pessoal ou a escuta especializada para crianças. Ela é baseada em técnicas de entrevista cognitiva. A ideia de você ter uma criança sendo indagada por um psicólogo diretamente e indiretamente por operadores do direito que não ficam nem na mesma sala da criança, a criança está com um psicólogo ali, isso é uma técnica de entrevista cognitiva. E cada vez mais, independentemente da lei que trata disso para crianças, os juízes também, pelo menos aqueles que se interessam, estudam o tema, têm feito uso de técnicas próprias da entrevista cognitiva, como, por exemplo, aí, recuperação focada, mudança de papéis, escuta livre, enfim, diversas técnicas, memórias emocionais, então, diversas técnicas da entrevista cognitiva. Então, a sua pergunta foi sobre terapias, e a minha resposta foi, depende da terapia. Só que alguns pressupostos terapêuticos teóricos, às vezes, são muito bem utilizados no âmbito do direito, porque o direito está se redescobrindo, né? Ele está percebendo que ele não é o centro do universo. Mas, doutor Então, Tiago, acho que é isso. Diga lá, amigo. Não, então, aí eu vou fazer uma provocação agora com base nessa questão da redescoberta do direito. E a gente ainda tem algumas participações do nosso legislador, né? E o colega falou aqui, teste de realidade. Davi acabou de falar isso. E tem a ver com o que eu vou perguntar, que é, por exemplo, o influxo de um dispositivo legal relativamente recente, 2018, foi inserido na lei de introdução, que é o artigo 20 da LINDB, ao mencionar que nas decisões, seja administrativa, seja controladora ou judicial, você não vai decidir com base em valores abstratos sem que se leve em consideração as consequências práticas da decisão. Isso afeta, isso gera tem relação com uma porção dessas heurísticas que estão catalogadas ou não. Esclarece isso para a gente, por favor, doutor. Claro, vamos lá. Então, o que acontece? Primeiro, tem uma crítica teórica aqui interessante, né? A lei que alterou, que introduziu, na verdade, artigos na LINDB, a 13655, veio num contexto de tentar jogar um choque, de tentar trazer um choque de realidade ao Poder Judiciário. Isso foi, ao meu ver, equivocadamente confundido com a ideia de um consequencialismo na tomada de decisão. Isso não é consequencialismo, na minha opinião. Isso é lidar com impactos práticos da decisão, o que não é novidade alguma. Sempre se lidou com impactos práticos da decisão, e isso nunca foi problema, né? E isso desde o direito romano, não é uma coisa recente. Outra coisa é considerar que o direito passa a ser consequencialista. Quando você utiliza a palavra consequencialismo, você muda a premissa teórica de base que é analisada, sobre a qual é analisado o direito, né? Então você deixa de ter um direito com uma base, por exemplo, legal, e passa a ter um direito com uma base mais fática. E o fato, essa observação é importantíssima, o fato, ele sempre vence quando comparado com o direito. Quer ver? Eu vou te dar exemplos muito candentes disso. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, há pouco tempo, na semana passada, o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Paraná deferiu uma suspensão de execução de liminar para proibir que um cidadão que tinha... vou chegar no utilitarismo lá, agora já, Eric. Para proibir que uma decisão que havia deferido a internação de uma pessoa num leito para UTI fosse realizada. Por quê? Por uma questão de efeito prático.
porque o fato vence da norma. Quer dizer, imagine o seguinte, imagine que eu estou munido de uma decisão judicial que manda que o hospital tal me interne lá, mas não tem leito. Não tem leito, não tem vaga, não tem nada. Quer dizer, não tem como cumprir a decisão. Simplesmente não tem como cumprir a decisão. Imagina que uma decisão determine que um remédio seja dado para o cidadão, né? Só que não tem como comprar aquele remédio, não tem como cumprir a decisão. Então o fato vence da norma sempre. Isso é o consequencialismo. O efeito prático, o impacto com relação aos efeitos é outra coisa, é completamente diferente. Se você traz a ideia de um consequencialismo aplicado à teoria da decisão judicial dessa forma como se quer com a Lei 13.655, eu estaria autorizado a dizer para a parte o seguinte, olha, você tem direito, o direito está aqui, é seu, só que eu não vou te dar, porque a consequência dele não pode ser suportada pelo sistema. E o nosso sistema não se coaduna com isso. Ou você tem direito e o direito pode ser realizado, ou você não tem direito. Não tem como você ter direito e ouvir de quem vai te deferir o direito que, olha, eu tenho direito, mas não vou te dar não porque não dá. Não dá. Então, o consequencialismo aplicado a essa ideia geraria esse tipo de consequência. Consequencialismo costuma ser, como o Eric lembrou aí, muito atrelado ao utilitarismo, que é uma teoria da justiça. Aliás, aproveito aqui para fazer uma merchandising do meu livro sobre teorias da justiça, publicado no ano passado. Não estou agora com um próximo a mim aqui, mas ele se chama Justiça, da ficção à teoria. Editora Apris, aqui de Curitiba, foi lançado no ano passado. Nele eu abordo as, digamos, 15 teorias mais modernas da justiça, entre elas o utilitarismo, e trabalha esse ponto do consequencialismo. O consequencialismo, ele é muito utilizado no utilitarismo, né? Só que não é apenas nele. Vamos lembrar o pragmatismo filosófico norte-americano, que é todo baseado em consequencialismo, mas não necessariamente utilitarista. Não necessariamente utilitarista. Então, trabalhar com a ideia de consequencialismo não é o ideal, porque altera muito o eixo na tomada de decisão. A ideia é trabalhar com a ideia de impactos. Aí impactos sim, impactos são mensuráveis, impactos podem ser afastados, podem ser relativizados, né, e não implicam um afastamento de direitos com base na consequência. Maravilha. Então, na minha opinião, existe um equívoco na interpretação da Lei 13.655 quanto à introdução desses novos artigos. Não tem consequencialismo ali. Se tivesse, nós estaríamos ignorando o padrão legal que ainda vige no Brasil, né? Ou até o padrão principiológico. E estaríamos introduzindo um outro padrão, um padrão mais pragmático, que não é exatamente o que a gente quer no direito. Então isso é importante, viu? Pode ser cobrado isso sim no concurso, né? Agora, a grande maioria da doutrina está entendendo aí que existe ali um consequencialismo na LINDB por força da alteração da Lei 13.655. Não é a ideia que eu tenho sustentado. O Eric está falando aí que o Michael Sanders fala do consequencialismo e utilitarismo. Sim, porque, na verdade, ele fala do utilitarismo e ele acaba tendo que falar do consequencialismo também. Mas existem consequencialismo em outras teorias da justiça também. Não é só no utilitarismo, né? Cada uma tem a sua visão, né? E, doutor Tiago, para a gente fazer o encerramento, estamos aí nos últimos minutos, como é que você vê a possibilidade disso, digamos assim, cair em concurso? Fazendo a futurologia, como é que o examinador poderia cobrar isso, exigir o conteúdo da heurística e vieses, em aspectos práticos? Já existe jurisprudência que você conseguiu catalogar, enfim, passa para os nossos colegas aí um pouco dessa futurologia. Tá, eu acho que isso pode ser cobrado de duas maneiras, na verdade de três. Na primeira, na prova objetiva, né? Na prova objetiva pode ser lançada uma situação e essa situação acabar gerando aí uma opinião a ser dada pelo candidato. Então, digamos lá que seja perguntado alguma coisa quanto
que possa indicar um viés, que possa indicar uma heurística da disponibilidade, ou uma heurística da ancoragem, o famoso viés confirmatório, que é uma das mais famosas também. Então, pode ser perguntado alguma coisa assim. Na prova discursiva, na prova subjetiva, essa matéria pode ser lançada ou na forma de questionamento ou na forma de dissertação. A pessoa pode perguntar se realmente o que pedir para a pessoa dissertar sobre, né? Dissertar sobre algum tipo de heurística, e o examinador vai estar querendo saber se o candidato sabe o que é isso e como isso pode produzir impactos no direito, né? Ele pode acabar tendo que dissertar. Maravilha. E a terceira maneira que eu vejo é na prova oral. Se eu estivesse numa banca de concurso para magistratura e MP, hoje em dia, mas sem dúvida, perguntaria alguma coisa sobre isso, para poder saber se o candidato, depois que tiver com a toga em mão e a caneta em mãos, vai sair fazendo besteira por aí, né, interpretando errado questões de direito e também fazendo leituras equivocadas de questões de fatos, e com isso produzindo resultados injustos no dia a dia. Eu perguntaria e centraria bastante os meus questionamentos numa prova oral nesse ponto. Então, essa questão pode ser cobrada por essas três vias, né? Ou na prova objetiva, na prova discursiva, das duas maneiras que eu apontei, e nos concursos que tem prova oral, também na prova oral. Obrigado, Luciano. Está pedindo para eu voltar aí. Depende do nosso amigo aí. Voltará. Não fique... Hora que quiser. Voltará. Fique tranquilo quanto a isso. Para finalizar, então, eu gostaria de aqui agradecer, né, deixar meu agradecimento por você ter aceitado, professor, o convite aqui do Bom no Direito. Eu vejo, sim, que esse tema é um tema que, para quem domina, né, naturalmente, pode diferenciar mesmo ali a resposta no meio daquela multidão de candidatos, né, dominando um pouco dessa questão. Aí não precisa nem dominar muito, mas se dominar o básico, já diferencia, sim, a prova, estabelecendo os raciocínios adequados. E eu deixo a palavra final, então, para que você possa aí se despedir do público, né, naturalmente deixando aí qualquer tipo de sugestão, de conselho, tá joia? Legal, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer também aí pelo convite, foi muito legal, muito bacana, vi aqui bastante gente do meu dia a dia também aqui, agradeço a participação de todo mundo. Obrigado, Luciana, por me citar aí se cair na prova. O que eu quero dizer aí como mensagem final, na verdade são duas as mensagens finais. A primeira mensagem é uma mensagem de incentivo, né? Então não tem nada mais importante e mais forte do que o poder do dia a dia. Eu ouvi essa frase uma vez. Oi, Érica. A Érica apareceu aí. A Érica é colega também juíza aqui do Paraná. Obrigado, Érica, por estar aqui assistindo. Então, primeira mensagem, uma mensagem aí de força é essa. Não tem nada mais forte do que o dia a dia. Então, quer dizer, se a pessoa perdeu num concurso, mas está estudando, uma hora vai dar certo, uma hora ela vai passar, uma hora vai dar tudo certo, ela vai conseguir escolher até qual carreira ela quer. Então, persista, porque isso vai gerar efeitos positivos no futuro. Essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, tão importante quanto essa, é a seguinte: não esqueça que depois de ser aprovado, você tenha a carreira a desempenhar. Então, quer dizer, você não pode só estudar pensando na aprovação. Você tem que pensar que depois que você for aprovado, você vai se sentar na cadeira e você vai ter responsabilidades. E aí você tem que estar seguro do que você vai fazer. Não pode só sentar na cadeira e ficar imaginando que agora eu vou citar todas as correntes que existem quanto à natureza jurídica da reclamação processual. Não funciona assim. Isso daí funciona para o concurso, mas não funciona para poder você resolver a vida das pessoas e desempenhar bem a sua tarefa. Então, esses são os dois pilares, pelo menos os pilares sobre os quais eu assentei os meus esforços na época de concurso para poder visualizar como é que seria o exercício da carreira. Primeiro, não desistir jamais. Você não estuda para passar, você estuda até passar, né? Essa máxima é conhecida. E a segunda existe vida depois disso, e é uma vida muito importante, porque a partir daí você começa a lidar com outras vidas. Então, tentar se aprofundar
no máximo para poder ter segurança depois do que vai fazer. E é isso, acho que eu queria agradecer só, fazer aqui o convite aqui, se vocês puderem, vejam as 2 publicações minhas que saíram no ano passado em livros, né, fora artigos, mas esses 2 livros, um sobre teorias da justiça e o outro sobre teoria do direito, chama Teoria do Direito, uma abordagem não convencional, né, não convencional, que é tudo baseado em casos. É a disciplina inteira de teoria do direito, só que sob uma perspectiva de casos. E o Teorias da Justiça, Justiça, 2 pontos, da ficção à teoria, que é um livro que eu estava com vontade de escrever há muitos anos e finalmente eu consegui fazer no ano passado. É um livro que mistura histórias fictícias, criadas por mim, com a abordagem teórica de cada teoria. Muito bacana, muito legal. Então faço esse convite a vocês para, se tiverem um tempinho aí, a Luciana não vai poder porque ela está estudando, né? Não há vida. Mas de vez em quando no final de semana, Luciano, aí você dá uma olhadinha. Tá bom? Então essa é a mensagem. Eu queria agradecer e mandar um beijo a todos e pedir que, se puderem, não saiam de casa e, se saírem, usem máscara. Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Você é um amor de pessoa e muito humilde, né, para tamanho, envergadura intelectual. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, amigo. Fique com Deus, você também. Use máscara também, viu? Até mais. Tchau, Até tchau. mais.